Quero falar sobre fé. E é interessante porque a fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. E ainda assim, a gente tem uma série de dúvidas a respeito da fé. Uma série de questões talvez mal resolvidas a respeito da fé. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como algo muito subjetivo. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como se fosse algo emocional. Deixa eu te falar uma coisa, fé não é positivismo. Fé não é você ficar declarando que vai acontecer para tentar se convencer. Não. A fé significa você declarar que vai acontecer porque de fato essas novas realidades vão ser geradas em fé. Então existe até uma brincadeira a respeito da declaração da palavra. E diz que um homem uma vez ele pegou um boleto e ele ouviu num culto o pastor falar: bom, a fé significa você declarar. E ele começou a olhar para aquele boleto, ele começou a dizer: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Deixa eu te falar, a fé não vai mudar a estrutura do problema, a fé vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas, o câncer continua sendo câncer, o problema do divórcio continua sendo um problema sobre a tua casa, mas acima dessa realidade, agora a fé estabelece novas realidades. A fé não é a negação do problema, a fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas. Tem uma frase do Bill Johnson, inclusive se a galera da guitarra do baixo puder vir comigo, vamos junto. Eu quero que a gente venha debaixo dessa mesma atmosfera, que a gente não se perca. Dani pode vir junto com tudo que você tem, como se essa fosse a nossa última noite, como se essa fosse a última mensagem. Sabe, tem uma frase do Bill Johnson que tem tudo a ver com essa palavra. Ele diz o seguinte: a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Ou seja, quando um diagnóstico médico vem, quando uma crise como essa que a gente está vivendo acontece, não significa que você vai se alienar com o que está acontecendo. Não. Você só não vai dar para os acontecimentos um papel de governo na construção da tua história. Irmão, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as impossibilidades que você precisa, eu não sei quais são os gigantes, eu não sei qual o nome que eles têm, eu não sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei: a fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, por mais que existam realidades agora tentando parar você, existem novas realidades em fé que vão impulsionar você. Então, quando eu trato aquilo que ainda não é como se já fosse, eu não estou abatido mais com o que está acontecendo hoje, porque eu sei aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã. É a gente lidar com as circunstâncias da mesma forma como Deus lida com elas. Existe um Deus atemporal, ou seja, para o tempo de Deus, o ontem, o hoje e o amanhã se tornam o mesmo tempo, se chama agora. Então Deus não tem dificuldade de lidar com o teu futuro, como Ele não teve dificuldade de apagar o teu passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. E a minha tela travou, eu não sei se a gente ainda está no ar. Está tudo ok aí na transmissão? Tá? A palavra de Deus diz que em Cristo tudo se fez novo. Então entende isso em nome de Jesus. Eu acho que essa câmera aqui que está fora, né? Então se puder mover rapidinho essa daqui para cá, já resolve. A palavra de Deus diz que em Cristo tudo se fez novo. Ou seja, Deus não teve nenhuma dificuldade em apagar o passado. E eu preciso que você entenda que o mesmo Deus que apagou o teu passado é o Deus que desenhou o teu futuro. Irmão, é tão poderoso quando a gente entende que o mesmo Deus que manifestou a redenção é o Deus que desenhou o meu futuro também. E é sobre essa perspectiva que eu quero te convidar a entender. A fé significa: eu não me movo pelo que os meus olhos veem, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu acho, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu conheço, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Por quê? Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. Eu conheço alguma coisa dentro dos 32 anos de vida que eu tenho, mas Deus conhece todas as coisas muito antes de eu existir. Então entenda isso. Quando eu começo a definir o que Deus pode, segundo as experiências que eu já tive, eu estou colocando Deus numa caixinha. Eu estou dizendo: olha, eu acredito que Deus pode fazer até aqui, porque eu já vi Deus fazendo até aqui. Irmão, eu vim aqui ressignificar algumas coisas com você. Deus pode todas as coisas. E sabe o que é mais poderoso? É o entendimento do que a palavra de Deus diz lá em Marcos: nós podemos também todas as coisas se crermos. A palavra de Deus diz: olha, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
Então quando a palavra de Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Sabe qual é esse limite? As fronteiras da nossa fé. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então quando ele diz, olha, tudo é possível ao que crê, ele está dizendo, até onde você conseguir crer, é até onde os milagres vão se manifestar. Jesus vai visitar a sua terra natal e a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele não pôde fazer muitos milagres. Irmão, não está dizendo que Jesus não quis, não está dizendo que Jesus não desejou, está dizendo que ele foi impedido de fazer. A gente precisa fazer algumas perguntas para a palavra, porque são nessas perguntas que a gente faz que normalmente a gente tem as maiores revelações. Entenda isso em nome de Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso, eu falei, uau, Jesus não pôde fazer milagres. Como algo é capaz de impedir o fluir de Deus? E aí a gente aprende um princípio. Esse princípio é: Deus vai agir na tua vida à medida em que você tem expectativas que Ele possa agir. Deus vai se revelar para você à medida da expectativa que você tem que Ele se revele. Deus vai curar você à medida em que você expõe as feridas que você carrega e precisam de cura. Ou seja, Deus está dizendo, se você crer, tudo é possível. Se você confiar, tudo é possível. Se você não duvidar, tudo é possível. Então a grande verdade, irmão, é que agora quem limita o que vamos viver em Deus somos nós. Se não crermos, se não confiarmos, se não descansarmos, é a gente que está dizendo, Deus, até aqui você pode ir, daqui em diante eu não estou dando autoridade para que você faça. Irmão, a fé nada mais é do que um dispositivo pelo qual o sobrenatural se move. Ou seja, se você crê que Deus tem poder para curar uma dor de cabeça, você vai experimentar a cura da tua dor de cabeça. Mas se você vai um pouco além e crê que Deus tem poder para curar um câncer também, Deus tem autoridade na tua vida para curar um câncer também. Ou seja, se você crê, tudo é possível. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer, olha, se crer e não duvidar no seu coração, assim será feito. Eu estava conversando com Kezinha hoje mais cedo e ela falou algo interessante. Ela disse, amor, sabe qual é a minha preocupação? Alguém que está ouvindo isso e talvez estava crendo que um ente querido seria curado e não foi. Alguém que estava crendo que um milagre aconteceria e não aconteceu. Como que fica? Como é que a gente explica isso para essas pessoas? Eu falei, então amor, é justamente aí que Deus continua sendo Deus e a criação continua sendo a criação. Nós não temos todas as respostas, mas é justamente por isso que nós decidimos confiar. Confiança não significa ter todas as dúvidas respondidas. Confiança significa, apesar de não ter todas as dúvidas respondidas, eu continuo crendo que você tem o melhor para mim. Eu continuo crendo que os seus caminhos são melhores que os meus, que o que você preparou para mim é melhor do que o que eu poderia preparar, que aquilo que você tem desenhado para mim é melhor do que o que eu poderia desenhar. Ou seja, confiança significa não ter todas as perguntas respondidas, mas ainda assim crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Pastor, por que alguns são curados e outros não? Eu não sei, mas o que eu sei é que Jesus disse, olha, no meu nome vocês trarão cura sobre os enfermos, liberdade aos cativos, renovo ao cansado. Então eu estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer, e eu não sei o porquê que nem sempre acontece, mas eu sei que para cada um daqueles que recebe, é sobrenatural quando recebe. Eu não sei se 10 não foram curados, mas eu sei que milhares têm sido. E eu preciso entender que para cada um desses milhares, a vida deles nunca mais foi a mesma. Sabe, a gente está falando para mais de 4.200 pessoas conectadas simultaneamente nas duas contas. E sabe o que é interessante? Quando eu falo 4.200, isso é só um número que fala a respeito de uma comunidade. Mas para cada uma dessas 4.200 pessoas, Deus está se revelando de forma individual. Isso que é louco, irmão. Um Deus que é onipresente, um Deus que está nos céus, mas está comigo também. Um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, mas conhece o meu nome também. Um Deus que estabeleceu o firmamento, as galáxias e tudo que existe, mas é o mesmo Deus que desenhou o meu interior também. O Deus que fez tudo quando nada existia, é o Deus que reconstrói a minha história quando tudo se desfaz também. O Deus que disse haja quando havia apenas trevas, é um Deus que diz, haja mais uma vez, quando a minha história parece que não vai mais ter uma segunda chance. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a gente fala de renovo, a gente está falando de fazer novo de novo.
Ou seja, o renovo que o Evangelho propõe, o renovo que a fé propõe, o renovo que o milagre propõe, significa Deus fazer mais uma vez aquilo que Ele fez desde o princípio. É por isso que a fé é uma convicção do Deus que me gerou quando nada existia, é o mesmo Deus que vai me restaurar, mesmo que eu venha a me quebrar. O Deus que me criou quando nada existia, é o mesmo Deus que vai criar novas realidades quando eu estiver diante de desafios. O Deus que me manteve de pé quando os inimigos tentaram me abater, é o mesmo Deus que vai me pegar pelas mãos e vai me colocar de pé novamente, mesmo que algum deles tente me derrubar. O mesmo Deus que me manteve em secreto no ventre da minha mãe e por 9 meses ministrava palavras de vida, é o mesmo Deus que continua ministrando palavras de vida enquanto eu estou guardado nele, escondido nele, refugiado nele. Sabe, a grande verdade, cara, é que o que nos traz paz em meio às circunstâncias é a certeza de que Deus não mudou. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer, olha, se Ele entregou o seu único filho por nós, não nos dará também de graça todas as demais coisas? A palavra está dizendo, sabe, Deus não precisa te provar mais nada, Ele foi até o final por você. Então qual é a dúvida que você tem a respeito do quanto Deus te ama? Ele entregou o que Ele tinha de melhor para você. Você tem dúvida que Ele tem prazer em vencer seus gigantes também? Você tem dúvida se há nele prazer em suprir tua necessidade? Você tem dúvida se há nele prazer em envergonhar tua doença? Ei, irmão, entenda isso. Deus já deixou claro na cruz o que Ele pensa a respeito das doenças e enfermidades. Se existia alguma dúvida na criação a respeito de como Deus enxerga as doenças, ficou muito claro na cruz. Isaías 53 é uma das palavras que eu mais declaro. Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se havia alguma dúvida em relação a se Deus se preocupa com aquilo que é importante para nós, ficou muito claro em Filipenses 4,19. Paulo está dizendo, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Se existia alguma dúvida a respeito de proteção de Deus em meio aos nossos gigantes, ficou muito claro em vários salmos. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Em outro momento o salmista diz, olha, mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me guia em águas tranquilas. Ei, Ele chega ao ponto de preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Cara, olha para mim, em nome de Jesus, eu tenho uma palavra de vida para você. E por mais que sejam fundamentos básicos, é justamente no básico que muitas vezes a gente se perde. Falar de fé, falar do básico da nossa caminhada. Falar de fé, falar do básico da nossa jornada cristã. Mas a grande verdade, irmão, é que às vezes a gente começa a ressignificar o que Deus pode fazer segundo aquilo que a gente já experimentou em Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, não diminua as suas expectativas, aumente a sua fé. Não se contente com o que tem acontecido. Você não foi chamado por Deus para perceber o que está acontecendo. Você foi chamado por Deus para desenhar o que vai acontecer. Esse é o comissionamento da igreja. Esse é o sentido de voz profética. O que a voz profética faz? Você quer um exemplo claro? Aquele encontro entre o profeta e o vale de ossos secos. Quando Deus fala para ele, ei, profeta, esse vale de ossos secos por acaso pode voltar a viver? A Bíblia diz que eles estavam secos, muito secos, e em outras versões sequíssimos, ressecados. Ou seja, a palavra está deixando claro, não era apenas um vale de ossos secos, mas eles estavam secos há muito tempo. Sabe qual é a primeira constatação do profeta? Ele percebe o que está acontecendo. Mas sabe qual é o segundo passo de fé que Deus propõe para ele? Ele estabelecer o que vai acontecer. Então você pode parar no primeiro nível, em que você percebe o que está ao teu redor, ou você pode avançar um nível a mais e você estabelecer o que vai acontecer ao teu redor. Ei, primeiro nível de fé, constatação. Mas o próximo nível que Deus tem para nós, declaração. Declara o que vai acontecer. Abre a tua boca e profetiza. Libera a palavra de vida. A palavra de Deus diz que o profeta liberou a palavra que ouviu de Deus, e então os ossos começaram a se unir, ossos com ossos, juntas com juntas, medulas com medulas. Começou a ser formado carne em torno dos ossos, começou a ser formado pele em torno da carne. Sabe o que acontece? Aquele exército de homens começou a ser gerado diante dos olhos do profeta. E sabe qual é o princípio que a gente aprende com isso? Quando eu creio mesmo sem ver, os meus olhos verão. Quando eu creio mesmo sem ver, os meus olhos verão.
Irmão, eu creio que no meio do que a gente está vivendo existe uma oportunidade de colocarmos algumas coisas no lugar. A grande verdade é que tem muita gente que ao longo das crises colocou o seu olhar como o Senhor da sua história. Então você olha para o que está acontecendo e os seus olhos dizem se é possível ou não chegar até lá. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: antes dos teus olhos serem formados, o Deus que formou você já existia. Antes dos seus olhos saberem o que é real ou não, o Deus que criou todas as realidades antes delas serem estabelecidas já existia. Então o convite de Deus para nós é: que tal você parar de se mover por aquilo que vê e começar a se mover por aquilo que eu falo? A sua visão é limitada, o seu conhecimento é limitado, as suas sensações são enganosas, o teu coração é enganoso. Ei, Deus está falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Continuo sendo Deus, continuo governando, continuo dando a última palavra, continuo tendo controle, continuo tendo governo, continuo gerando milagres, continuo honrando a fé dos meus pequeninos, porque para Deus não importa o tamanho que você tem diante dos homens, mas a porção de fé que você tem diante de Deus. Você pode ser extremamente simples e ainda assim ter uma vida extremamente próspera. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. Sabe, o que eu acho incrível na fé é que a fé não se move de acordo com a patente que você tem, a condição financeira que você tem, não se move de acordo com o status que você tem, não se move de acordo com a casa que você mora, a geografia que você está plantada. Sabe, a fé só leva em consideração uma coisa: se você crê e não duvida. Ponto. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você que está conectado com a gente agora, a gente tem mais de 4.700 pessoas conectadas entre as nossas duas contas. Eu quero te falar algo, guarda isso para sempre, em nome de Jesus. Tudo que você vai viver a partir daqui tem a ver com como você vai se posicionar em Deus a partir de agora. O que vai determinar o que você vai viver, irmão, não é o lugar onde você está, mas é o lugar onde você se esconde. Você pode estar no lugar mais próspero, você pode estar como aqui, por exemplo, eu pastorei nos Estados Unidos, pessoas que na terra dos sonhos perderam a capacidade de sonhar, pessoas que vieram para cá para viver o sonho e encontraram uma depressão no meio do caminho, pessoas que vieram para cá para dar qualidade de vida para sua família e encontraram um divórcio no meio do caminho. E deixa eu te falar, não é a geografia que garante o teu futuro. Não é a política, não é a economia, não é o sistema, não é o governo, não são os tempos ao teu redor, mas é a realidade dentro de você. Irmão, José dentro de um cativeiro exercia governo. José dentro do palácio exercia governo. José, enquanto ainda menino, diante dos seus irmãos, exercia governo. José na casa de Potifar exercia governo. Entenda isso em nome de Jesus. Quem sabe quem é não se move de acordo com as circunstâncias que está, mas de acordo com a identidade que tem. José exerceu governo em qualquer etapa da sua história. E a minha pergunta para você é: ei, quem Deus diz que você é? Talvez para alguns Deus já te chamou de sonhador. Então deixa eu te fazer um convite, volta a sonhar. Os sonhadores não dependem das circunstâncias para escrever o futuro. Os sonhadores, eles acessam lugares que ninguém ainda viu. Eles acessam antes que todo mundo. Talvez você seja um empreendedor. A tua zona de graça é estabelecer projetos do nada, é empreender do nada, é criar do nada. Ei, deixa eu te falar, no meio da crise é a maior oportunidade que você tem de exercer a verdade que você carrega. Empreenda no meio do caos. Talvez a tua verdade seja ministério de ajuda. Você é apaixonado por ajudar pessoas, servir pessoas, se engajar com causas. Ei, a nossa geração nunca precisou tanto de esperança. Então meu convite para você é: ei, que tal você se levantar como um portador de boas novas e semear esperança no meio do caos? Talvez a tua zona de graça seja orar por enfermos. Você tem uma unção num nível diferente. Você tem uma ativação que quando você ora, enfermos são curados. Ei, aos nossos olhos o mundo está doente. Que tal você começar a semear a cura no meio da maior epidemia que a nossa geração já viu? A grande verdade, irmão, é que quando a gente entende quem a gente é, os desafios não nos paralisam mais, pelo contrário, nos ativam. Deixa eu liberar isso sobre você, cara. Os desafios não vão parar você, pelo contrário, eles vão agitar as águas vivas depositadas em você. É como se algo tivesse represado e Deus está querendo agitar essa fonte de rios de vida que depositou em você. Ei, eu já consigo ouvir daqui o som das muitas águas se movendo sobre a tua casa. Ei, irmão, desperta e resplandece. Tudo que você precisa fazer é crer no que Deus te disse e se mover em fé. E eu te garanto, as realidades ao teu redor vão ser transformadas a partir das realidades que você carrega. Sabe, a Kezinha tem uma frase que eu acho incrível.
E eu já falei inúmeras vezes, mas talvez para alguém seja novo. Guarda isso, em nome de Jesus. Essa chave da quezinha é: a fé prospera em meio ao desconforto. A fé prospera em meio ao desconforto. Você já deve ter conhecido alguém que, quando está tudo difícil, parece que essa pessoa se torna mais forte. Não sei se você já viu isso. Eu tenho uma característica. Minha característica é o seguinte: em momentos de crise, a minha adrenalina me deixa mais calmo. Eu já capotei quando eu tinha, 19 anos e eu lembro que foi surreal o que aconteceu. Eu estava no acostamento, dormi, quando acordei, o meu carro estava capotando, eu parei do outro lado do acostamento. Eu atravessei todas as pistas, tinha uma van da Elma Chips passando e tinha um Mercedes classe A, eu nunca me esqueço disso. Os carros pararam e aí o carro teve perda total, o teto afundou. Cara, foi um livramento surreal. Eu lembro que vieram 2 ambulâncias, só que eu estava a caminho de um evangelismo num bairro chamado Jacaré, lá em Cabo Frio. Se tem alguém de Cabo Frio aí no chat, já se pronuncia. Eu lembro que quando a van chegou, eu falei, eu não quero atendimento, eu estou indo para um projeto social, eu preciso chegar lá, eu estou atrasado. Aí o cara falou, não, você tem que ter atendimento, você pode estar com alguma hemorragia, você pode ter sofrido alguma fratura. Eu falei, não, eu não vou, eu preciso estar no projeto social, eu estou liderando esse evangelismo. Aí os caras me deram um termo para que eu assinasse, dizendo, olha, eu estou assinando, declarando que eu tenho total consciência de que se qualquer coisa acontecer, a responsabilidade é minha. Eu falei, tá bom, me dá aqui. Eu assinei, liguei para o meu pastor na época, eu falei, pastor, eu vou chegar um pouco atrasado, se você puder me buscar, eu estou no meio da Via Lagos, o meu carro capotou. E para resumir a história, irmão, eu botei o meu carro na prancha e segui carona com ele, e a gente foi até aquele evangelismo. A gente orou por pessoas, algumas foram curadas, algumas aceitaram Jesus, algumas foram renovadas. E ali eu percebi algo: a minha forma de fluir em meio a momentos de crise é experimentar calma. Tem pessoas que no meio de crise travam, tem pessoas que no meio da crise sonham, tem pessoas que no meio da crise se tornam como leões, tem pessoas que no meio da crise são ainda mais corajosas, tem pessoas que no meio da crise são ativadas. Eu não sei como você reagir em meio às crises, mas uma coisa eu sei: se você fizer do Senhor a tua confiança no meio de toda estação de crise, a tua fé vai prosperar. É como Daniel no meio da cova dos leões, é como aqueles homens dentro de uma fornalha ardente, é como os heróis da fé em meio aos desafios que viveram, como Abraão saindo do meio da terra dele, do meio da parentela, indo para um lugar desconhecido que Deus mostrou. É como Davi enfrentando um gigante infinitamente maior do que ele. É como José, mesmo na cova, continuava nutrindo os sonhos que recebeu de Deus. É como Moisés diante de um mar fechado. É como Noé diante de um dilúvio. Ei, entenda isso: todo herói da fé foi forjado em meio a circunstâncias adversas. Nós não estaríamos falando deles milhares de anos depois se a história que eles viveram com Deus não diz respeito a recomeçar depois de tudo ser destruído. Cara, guarda isso em nome de Jesus. A fé significa Deus fazendo de novo. A fé significa Deus continuando a escrever, mesmo quando os nossos inimigos tentam botar um ponto final na nossa história. A fé significa que o Deus que fez quando nada existia vai fazer mais uma vez, mesmo que tudo pareça desmoronar. Ei, guarda isso em nome de Jesus, irmão. Não importa se o mundo que você conhecia parece que está em ruínas. Eu estou falando de sentimentos, emoções, pensamentos, estruturas, finanças. Eu estou falando do que for que você considerava como uma base segura. Não importa se aos teus olhos isso desmoronou. O convite de Deus é: que tal pegar cada uma dessas ruínas e usar como matéria-prima na reconstrução da tua história? A gente pega ali o livro de Esdras. O livro de Esdras, lá no capítulo 3, se eu não me engano, diz que o povo está voltando do exílio, eles estão voltando do cativeiro. As casas que eles tinham estão completamente destruídas, os templos destruídos, as famílias destruídas. Ei, guarda isso, cara. Quando o povo volta do cativeiro, o mundo que eles conheciam não existia mais. Mas sabe qual é a primeira coisa que eles fazem? A palavra de Deus diz que os jovens sacerdotes começam a restaurar o altar e começam a oferecer sacrifícios de louvor e de gratidão. Eles estão ensinando para a gente um princípio: não importa o estado das paredes ao teu redor, o que vai definir o teu destino é o estado dos teus altares. Guarda isso em nome de Jesus. Se o altar for a primeira parte da reconstrução da tua história, você não vai ter dificuldade em reconstruir todo o restante. O problema é que às vezes a gente quer começar por aquilo que é exterior, porque a gente está preocupado em mostrar para quem não precisa aquilo que a gente não é. Só que Deus está dizendo: ei, ao invés de você se preocupar com o que os homens veem,
Deixa eu reconstruir num lugar onde ninguém tem acesso. Deixa eu começar em você aquilo que vai fluir a partir de você. Evangelho é mudança de dentro para fora. Evangelho é transformação de dentro para fora. Evangelho é Deus cessando as tempestades dentro de nós, para nos dar autoridade para cessar as tempestades ao nosso redor. Evangelho é Deus vencendo os gigantes dentro de nós, para que nós possamos nos levantar com autoridade para vencer os gigantes ao nosso redor. Ei, eu não sei o que tem tentado parar você por dentro, mas uma coisa eu sei: se você permitir que em meio a toda essa circunstância, a fé que Deus depositou em você prospere, eu te garanto, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus está convidando uma geração a ser alistada nesse tempo, irmão. É tempo de alistamento, é tempo de avivamento, é tempo de arrependimento, é tempo de romper, é tempo de milagres, é tempo de cura, é tempo de sinais, maravilhas, é tempo do sobrenatural de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. É tempo de Deus mudar diagnósticos, é tempo de Deus restabelecer algumas histórias. Ei, é tempo de Deus tomar novamente na nossa história o papel de governo e Ele começar a redesenhar aquilo que precisa ser redesenhado, começar a reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído, começar a restabelecer aquilo que precisa ser restabelecido. Eu estou quase finalizando essa mensagem, mas eu queria te fazer um pedido, cara. Não se distrai, tem tanta vida de Deus fluindo aqui. São mais de 5.500 pessoas conectadas para ouvir falar a respeito de fé. Ei, guarda isso em nome de Jesus. Você que está entrando agora de qualquer lugar do mundo que você estiver, guarda essa palavra: a fé prospera em meio ao desconforto. Porque a grande verdade, irmão, é que o Evangelho não tem a ver com conforto. O Evangelho tem a ver com propósito. Tem muita gente que se frustrou na jornada de fé porque acreditou que a caminhada de fé tornaria as coisas mais fáceis. Ei, Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele nos deu uma garantia: pode ser leve. Deus nunca disse que a gente não enfrentaria gigantes, mas Ele nos deu uma garantia: Ele sempre enfrentaria junto com a gente. Deus nunca disse que exércitos contrários não viriam contra nós, mas Ele nos deu uma garantia: quando exércitos vierem contra você, sou eu quem luta as suas lutas, sou eu quem batalho por você, sou eu quem falo por você, sou eu quem provê por você. Grande verdade, irmão, que o Evangelho não diz respeito à ausência de desafios, afrontas, não diz respeito à ausência de gigantes, tempestades, não diz respeito à ausência de desertos ou até doenças. Mas a fé é uma garantia de que, apesar de todas elas, nós permaneceremos de pé. Eu conversei um pouco com o Kezinha hoje à tarde e ela apontou algumas coisas que podem ser, é coração de mãe, não tem jeito. A preocupação dela é: amor, mas e se alguém entender assim, amor? E para alguém que não tenha um firme fundamento na fé, não pode achar que isso é positivismo. Eu falei: tá bom, amor, eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Então acho que essa é uma grande oportunidade. Olha para mim. Declarar palavras em fé não significa ser positivista, achando que vai acontecer porque você está repetindo um jargão. Não. Declarar palavras em fé significa que você está se movendo da mesma forma que o teu pai se moveu quando o mundo estava em trevas e vazio. Por que existe poder na palavra? Porque é a dinâmica que Deus estabeleceu para criar realidades. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos junto, irmão. Eu preciso finalizar aqui, mas de verdade tem vida de Deus fluindo aqui. Guarda isso. A palavra de Deus diz lá em Gênesis: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja. Você sabe qual é o primeiro momento em que a criação começa a ter conhecimento a respeito de quem Deus é? Quando Deus se revela através da palavra. No 6º dia, Deus cria o homem. Até o 5º dia a gente não tinha ideia de quem Deus era. Por quê? Porque a gente ainda não existia. Então qual é o primeiro contato que a gente tem com um Deus Criador? É através da sua palavra. Disse Deus: façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Guarda isso. É como se Deus estivesse ensinando pra gente: ei, todas as vezes que o teu mundo estivesse sem forma e vazio, faz do mesmo jeito que eu te fiz. Libera a palavra e os mundos serão construídos ao teu redor. Libera a palavra e exércitos serão levantados diante de você. Libera a palavra e muralhas cairão. Libera a palavra e mar vai se abrir. Libera a palavra e você pode andar sobre as águas. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não sei se você percebeu, mas aconteceu algo surreal quando Pedro andou sobre as águas. Você vai falar: eu sei, pastor, ele andou sobre as águas. Não. Aconteceu algo além disso. Eu não sei se você já percebeu. Pedro fez muito mais do que andar sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Porque a Bíblia diz que Pedro então tem uma ideia. Guarda isso, cara. A ideia não foi de Jesus.
Não foi Jesus que chegou no meio da tempestade e falou: ei Pedro, vem aqui para todo mundo ver que sou eu. Vem aqui Pedro, para você experimentar o que eu estou experimentando. Não. A ideia partiu de Pedro. O princípio que Deus está ensinando para a gente é: tem milagres que você só não vai viver se você não pedir para mim para que eu faça. Ei, Pedro andou sobre as águas, mas todos os outros permaneceram no barco. A minha pergunta é: quando as tempestades vêm, quem é você? Aquele que prefere a segurança do barco ou aquele que prefere caminhar sobre as águas com Jesus? Não importa a altura das ondas, a força dos ventos, não importa o quão intimidador podem ser os cenários, irmão, é muito melhor caminhar sobre as águas com Jesus do que permanecer no barco sem Ele. A grande verdade é que o lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. O lugar mais seguro que você pode estar é enfrentando leões com Deus, é no meio da fornalha ardente com Deus, porque qual é a minha garantia? Deus estará comigo todos os dias da minha vida, até o fim das estações, até o final, até tudo isso que existe não existir, Ele estará comigo. Então essa é a minha garantia, esse é a minha convicção. Guarda esse nome de Jesus. Quando Pedro tem uma ideia, ele diz: ei Jesus, se for o Senhor, me deixe ter contigo. E aí acontece um milagre. Eu estou finalizando aqui, tem quase 6.000 pessoas conectadas, e eu creio que a gente vai receber testemunhos ao longo do ano de milagres que Deus vai estabelecer a partir de agora. Guarda isso, irmão. Jesus fala: ei Pedro, então vem. Quando Jesus diz: Pedro, vem, Jesus liberou uma palavra que construiu um caminho sobrenatural. Irmão, quando Pedro coloca o primeiro pé sobre as águas, Pedro também colocou pela primeira vez o pé sobre uma palavra. A palavra que Deus liberou criou um caminho onde não existia. A palavra que Jesus liberou criou um caminho onde não existia. É por isso que a gente fez uma série inteira falando sobre o Waymaker, um Deus que constrói caminhos. Você está no deserto, Ele vai construir um caminho no deserto para te encontrar. Você está na tempestade, Ele vai construir um caminho sobre as águas para te encontrar. Não importa qual é o cenário que você está, Ele sempre vai construir um caminho para chegar até você. Então entenda, quando Jesus libera a palavra, Jesus constrói um caminho. Guarda isso, irmão. Todas as vezes que Jesus libera uma palavra, Jesus constrói um caminho. Então quando Jesus diz: ei Pedro, pode vir, a palavra, imagina comigo, deixa eu te levar para esse lugar. Imagina as ondas gigantes, imagina ventos fortes, imagina aquilo à noite, sem iluminação. Não era um barco como um barco moderno, irmão. Não era um barco como navios petroleiros. Não era um barco como um cruzeiro, não. Era um barco rústico, há mais de 2.000 anos atrás, no meio de uma tempestade à noite. Talvez eles nem conseguiam se enxergar. Tudo que tinha naquele cenário era medo e preocupação, se eles iriam passar por mais aquela tempestade. No meio desse cenário, Pedro então coloca o pé sobre a palavra. E sabe o que ele experimenta ali pela primeira vez? Ele experimenta uma realidade. Quando Deus fala, um caminho é gerado. Quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, o sobrenatural se torna um novo natural. Quando Deus fala, a lógica é envergonhada. Quando Deus fala, o sentido não entra mais na história. Ei, não precisa fazer sentido se Deus te prometeu. Não precisa fazer lógica se Deus te prometeu. Não precisa fechar conta se Deus te prometeu. Ei, Deus está te falando: eu não te chamei para viver por aquilo que faz sentido. Eu te chamei para viver segundo aquilo que eu falo. O Deus que estabeleceu a gravidade é o Deus que envergonha a gravidade também. O Deus que estabeleceu a lógica é o Deus que envergonha a lógica também. Ei, o Deus que criou todas as coisas é o Deus que pode recriar todas elas também. E sabe o que acontece? Eu estou finalizando aqui. No momento em que Pedro olha para a lógica, Pedro deixa de viver o milagre. E esse é o ponto que eu quero compartilhar com você. A gente está no meio de uma estação que a gente vai precisar escolher. Você quer caminhar por lógica ou você quer romper em fé? Você quer caminhar por lógica ou você quer romper em fé? Eu quero orar com você, eu quero te fazer um convite. Se você puder, feche teus olhos onde você estiver, não se distraia. Feche teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração, curva a tua cabeça. Pai, nós liberamos essa palavra, independente do lugar onde cada pessoa está conectada. Podem ser quartos escuros, quartos fechados há dias, pessoas enfrentando depressão, angústia, medo. Podem ser palácios, Pai, em meio a príncipes da nossa geração.
podem ser casebres, talvez das pessoas mais simples e completamente pobres no meio de tudo que tem acontecido. Pai, não nos importa a realidade que cada um deles vivia a partir até aqui. Nós estamos liberando realidades que vão se cumprir a partir daqui. Nós declaramos sobre o cansado renovo, sobre o abatido, Pai, nós declaramos força, nós declaramos sobre os enfermos cura, nós declaramos sobre o cativo liberdade, nós declaramos sobre aqueles que estavam confusos destinos sendo liberados, nós declaramos sobre aqueles que viviam em meio a um ambiente de medo coragem, ousadia. O Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós declaramos sobre aqueles que estavam confusos, Pai, agora a Tua palavra trazendo ordem sobre todas as coisas. Nós declaramos, Jesus, sobre famílias que estavam em meio a um caos, o governo de Deus estabelecendo a paz, paz que excede todo entendimento. Nós declaramos, Jesus, todo principado, potestade, tudo aquilo que tenta nos parar por 7 caminhos, eles fugirão. Nós declaramos em nome de Jesus, toda legião, todo demônio, toda doença, enfermidade, toda paralisia, tudo aquilo que tenta nos parar, nós damos uma ordem: sai agora, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, as suas cabeças. Levantai, ó portais eternos, as suas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E a nossa geração pergunta: quem é o Rei da Glória? Nós confiadamente respondemos: Jesus é o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pai, nós declaramos para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir: esse não é o final da nossa história. Nós vamos viver milagres, romper em fé. Nós viveremos o que a Tua palavra declarou que nós viveremos. Nós experimentaremos milagres, cura, renovo, redenção, salvação, novos começos. Nós declaramos em nome de Jesus. E se você pode, declara comigo, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, eu declaro para a terra ouvir, e eu declaro para o inferno ouvir. Diga: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a partir de hoje eu vou viver o maior romper da minha história em nome de Jesus. Diga: a partir de hoje os meus olhos verão o cumprimento de cada promessa que o Senhor me fez, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.